8 dicas que podem salvar sua vida na selva. Apesar do que muita gente acredita, sobreviver na selva é absolutamente possível quando você sabe o que fazer. Aqui estão 8 dicas de como sobreviver quando você estiver longe da civilização e sem nenhuma ferramenta especial ao alcance. Lembre-se de clicar no botão inscrever-se e de ativar o sininho de notificações para aprender sobre as coisas mais incríveis. 8. Como construir um abrigo. A maioria das pessoas acredita que os principais perigos de se perder na mata são a desidratação e a fome. Mas o que você deveria temer, na verdade, é a hipotermia. E esse problema se intensifica se você estiver molhado. Se não conseguir fazer fogo sem isqueiro ou fósforo, grande parte das pessoas não sabe fazer isso, você vai precisar construir um abrigo. Procure um lugar seco e plano. Ele não deve ser muito próximo de uma fonte de água. Outra coisa, evite lugares que estão debaixo de pedras soltas, penhascos e árvores mortas. Eles não são confiáveis e você corre o risco de ficar soterrado. Após ter encontrado o lugar ideal, é hora de decidir de que tipo de abrigo você precisa. Avalie a temperatura lá fora e veja se você precisa de uma fogueira perto do abrigo. Depois, pense se você vai usar este refúgio por muito ou pouco tempo e pense em quantas horas serão necessárias para construí-lo. Se você precisa de um abrigo temporário que é fácil de construir, e se a noite estiver relativamente quente, pode optar por um abrigo em forma de A, coberto por folhas de palmeiras. Procure um galho pesado e maior do que a sua altura. Amarre a ponta dele contra um tronco ou árvore. Apoie diversos galhos no maior e pronto, você já tem a estrutura do seu abrigo. Agora, é só cobri-lo com mato e folhas. Se for necessário um abrigo que possa lhe proteger do mau tempo, a solução é fazer um abrigo rabo de jacu. Ele é fácil e rápido de construir, além de ser bastante espaçoso. A parede de um abrigo assim serve como um refletor de fogo. É por isso que é uma boa ideia fazer uma fogueira em frente ao refúgio para se manter aquecido. Para fazer este abrigo, você vai precisar encontrar 2 árvores que estejam a 2 metros de distância. Pegue um galho pesado que tenha um pouco mais de 2 metros e coloque-o entre as 2 árvores. Ele vai ser uma espécie de cumeeira para o seu abrigo. Determine qual a direção do vento e apoie galhos menores no galho grande de modo que bloqueiem o vento. E essa é a estrutura do abrigo rabo de jacu. Coloque folhas, gravetos e mato em cima dela para lhe proteger da chuva e aquecer o interior do abrigo. Se você tiver um tempinho a mais, cubra as laterais do refúgio também. 7. Como encontrar água. Depois de construir o abrigo, sua próxima prioridade deve ser localizar uma fonte de água. Este pequeno truque pode lhe ajudar. Observe os animais, insetos, principalmente as abelhas, passarinhos e plantas verdes. Na maioria dos casos, eles indicam se há água por perto. Você também pode dar uma olhada nas fendas das pedras, pois geralmente elas contêm água de chuva. Mas lembre-se de que tomar água corrente é sempre melhor do que beber água parada. Se não tiver escolha, faça um filtro de água. 6. Como fazer um filtro de água. Este método vai lhe ajudar a limpar a água antes de bebê-la. A única coisa que você precisa é de um recipiente ou garrafa plástica vazia. Se não tiver nenhum dos dois, faça um recipiente usando uma casca de árvore. Use um graveto para furar o fundo do recipiente. Depois, camada por camada, coloque as seguintes substâncias lá dentro: pedras, areia grossa, carvão e areia fina. Você pode pegar um pouco de carvão da sua fogueira e amassá-lo até obter um pó. Coloque um pouco de água em cima da areia fina. Quando a água passar por estas 4 camadas, ela estará filtrada. Aí, tudo o que você precisa fazer é recolher a água que sair dos buraquinhos. Mas vale lembrar que, embora o carvão absorva algumas toxinas, esse filtro é ainda bastante rudimentar. 5. Como saber se uma planta é comestível? Já foi comprovado que você consegue sobreviver sem comida por mais de um mês, desde que tenha água suficiente. Mas ficar sem comer na selva não é uma boa ideia. A fome vai fazer você ficar fraco e prejudicar seu raciocínio. Se conseguir encontrar plantas conhecidas, sorte a sua. Mas no Brasil, há pelo menos 78 plantas tóxicas que vivem em meio às que podemos comer. E nem todo mundo sabe distinguir umas das outras. É uma medida desesperadora, mas se você estiver passando fome, faça o teste universal de comestibilidade.
Lembre-se de que este método não é perfeito e só deve ser usado se não houver nenhuma outra opção além da morte por inanição. Não use este método com cogumelos. Quando você encontrar alguma planta que acredita ser comestível, comece cheirando ela. Se o cheiro não for repulsivo, esfregue a planta na parte interna do seu pulso ou cotovelo. Espere 1 hora. Se não houver nenhuma irritação ou urticária, esfregue a planta nos lábios. Se você não notar nenhuma alteração depois de 1 hora, coloque um pedaço dessa planta ou fruta na boca. Não engula ainda. Observe seu estado de saúde com cuidado. Se você ainda se sente bem, engula um pedacinho dela e espere até o dia seguinte. Se você conseguir passar a noite sem se sentir mal, é porque aquela planta ou fruta é comestível. Mesmo assim, não vá com muita sede ao pote. Verifique seu estado de saúde de tempos em tempos. 4. O que fazer se um animal morder você? Quem está preso na selva está sujeito a ser atacado por algum animal. É por isso que é extremamente importante saber como cuidar de mordidas de animais. A primeira coisa que você deve fazer é amarrar algum tipo de atadura ao redor do membro atingido. Isso vai impedir que você perca sangue. Feito isso, lave bem a ferida. Se tiver algum desinfetante ou álcool forte ao alcance, coloque-o sobre o machucado. Isso pode ajudar a reduzir ou desacelerar a propagação de uma infecção. 3. Como manusear a sua comida? Se você teve sorte suficiente para conseguir pegar um peixe ou algum animal pequeno, nunca prepare sua presa para assar perto do seu abrigo. As entranhas e sangue atrairão outros animais selvagens. Não se engane, os predadores têm um olfato super apurado e conseguem sentir o cheiro da comida de longe. E pelo mesmo motivo, é uma má ideia deixar restos de comida no abrigo. Limpe tudo após cada refeição. 2. Como andar na selva? Lembre-se de uma coisa, jamais continue a caminhar depois do pôr do sol. Embora pareça ser uma boa ideia, esta é uma das coisas mais arriscadas a se fazer na selva. É que muitos predadores são noturnos e foram feitos para caçar à noite. E enquanto você não conseguirá enxergar nem a sua mão, eles conseguirão lhe localizar mesmo na total escuridão. Além disso, o chão das florestas fica infestado de insetos e cobras à noite. E por fim, você não conhece o lugar por onde está andando. Não dá para saber aonde está indo, então é possível cair de algum penhasco ou tropeçar e se machucar. 1. Como saber o horário sem usar um relógio? Para saber que horas são, você pode usar a posição do sol e suas próprias mãos. Para que este método funcione, é preciso ter uma visão clara do sol e do horizonte. Primeiro, levante seu braço de forma que a sua mão fique alinhada com o horizonte. A palma da sua mão deve estar virada para si, e o seu dedo mindinho deve ficar entre o chão e o céu. Tente manter sua mão o mais imóvel possível. Uma boa ideia é usar a sua mão dominante. Ela é mais forte e isso pode tornar o processo todo mais confortável. Lembre-se de esconder o seu dedo polegar, pois ele pode atrapalhar os seus cálculos. Se houver algum espaço entre a sua mão e o sol, coloque a outra mão em cima da primeira. O dedo mindinho da mão de cima deve encostar no dedo indicador da mão de baixo. A palma dessa mão também deve estar virada para você. Assim que os seus dedos alcançarem o sol, você deve contar quantos dedos cabem entre o sol e o horizonte. Depois, é só calcular quanto tempo falta para o sol se pôr. Cada dedo equivale a 15 minutos. Multiplique 15 pelo número de dedos e você vai ter um horário aproximado. Esse método não é exato, mas aproximado, pois varia conforme o tamanho da pessoa. Você conhece outros truques que podem ajudar a sobreviver na selva? Compartilhe sua experiência nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhá-lo com seus amigos. Junte-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!